Professor Miguel Pini Cunha, sim, rapidamente, é professor na nova School of Business and Economics, um dos mais conceituados especialistas na área da liderança e comportamento organizacional, tendo recebido inclusive vários prémios pela sua abordagem inovadora e do seu trabalho académico, e vai partilhar connosco a sua visão e entendimento do que é liderança criativa, que ao fim e ao cabo foi o mote deste nosso evento, da edição deste ano, e como geramos essa criatividade nas organizações e envolvemos também os colaboradores nessa mesma criatividade. Miguel, passava a palavra então para nos poder expor a sua apresentação. Muito bem. Então, antes de mais nada, boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite da ABSER para estar aqui convosco, tenho muito gosto. Boa tarde a todos desde Carcavelos. Eu estou aqui no nosso campus, estou no gabinete individual e por isso é que não estou a usar máscara, e além disso nós temos o Covid out, portanto estamos à partida relativamente protegidos. Queria também dizer que é um prazer estar com os meus colegas nesta sessão da tarde, tem um painel de grande qualidade e acho que vamos aprender muito. E da minha parte, aquilo que vou fazer nos próximos minutos é tal como o André dizia, apresentar uma certa forma de ver a criatividade e a liderança criativa, que tem a ver fundamentalmente com uma forma de olhar para as organizações, que é aquela que eu tenho vindo a trabalhar nos últimos muitos anos já, que é a lente dos paradoxos. Não se assustem que o termo parece assim uma coisa muito esotérica, mas eu julgo que talvez não seja. E, portanto, aquilo que eu iria fazer nesta minha sessão era, muito rapidamente, em primeiro lugar, dizer o que é que entendo por criatividade, o que entendo, enfim, baseado naquilo no muito que se tem escrito sobre o tema, o que é isso da criatividade, o que é a liderança e o que é a liderança criativa. E depois, com este entendimento comum, então, passaríamos àquilo que eu diria que é a parte central da minha apresentação. E o que eu vou falar é fundamentalmente de 7 tensões ou contradições ou paradoxos, como lhe quero chamar, envolvidos na liderança criativa. E, portanto, a criatividade eu julgo que não é fácil de encontrar ou de trabalhar, precisamente porque ela envolve estas dimensões contraditórias. E nesse sentido, o meu entendimento é que os líderes criativos são não apenas por individualmente poderem ser criativos, e é bom que o sejam, mas porque criam condições para que os outros possam expressar a sua criatividade. E, portanto, depois de falar destas introduções iniciais, o que é a liderança, o que é a inovação, o que é a criatividade, o que é a liderança criativa, iríamos olhar para os 7 paradoxos e depois termino com 2 ou 3 notas finais sobre o tema. Assim sendo, e sem mais demoras, em relação à criatividade, eu julgo que é bom, antes de mais, dizer qual é o tipo de criatividade que eu aqui vou tratar. Por vezes, nós entendemos a criatividade como sendo um processo muito relativamente raro, para não dizer muito raro, um processo que exige competências, eu diria, quase artísticas. Não é dessa criatividade que eu vou falar, embora ela também exista, obviamente, e mereça ser trabalhada e discutida. Eu vou, sobretudo, falar da criatividade tal como ela é normalmente entendida no contexto das organizações. E, no limite, até me vou focar naquilo que as pessoas que têm estudado mais isto chamam a criatividade com C minúsculo. Portanto, não é a grande criatividade que nos permite descobrir coisas que nunca antes pensou, mas, sobretudo, aquela expressão criativa que permite que as pessoas, no seu dia-a-dia, ajudem a resolver os problemas com que se vão confrontando. E, nesse sentido, a criatividade, tal como eu aqui a vou entender, é sobretudo a capacidade de encontrar soluções novas para os problemas com que nos identificamos. Isto é, não é necessariamente um exercício de disrupção com o passado, não tem que exigir nenhum pensamento extraordinário, no fundo é a capacidade de dar resposta a problemas. Esta é, aliás, normalmente apresentada como uma definição de criatividade. A definição muitas vezes também assume que a ideia é que o comportamento criativo permite encontrar soluções novas e úteis. Eu aqui vou ser um bocadinho mais tolerante. Eu diria que
as soluções criativas nem sempre são úteis, pelo menos no momento, e algumas até são úteis só passado algum tempo quando se combinam com outra coisa. Mas, de qualquer modo, a ideia central da criatividade tem a ver com esta noção de que ela consiste em trazer soluções para problemas. E, nesse sentido, o meu ponto de partida é que qualquer um de nós potencialmente pode ser criativo e, portanto, a criatividade não é algo que seja reservado a uma casta especial de criativos. No limite, qualquer um de nós pode encontrar soluções para os seus próprios problemas, e aquilo que eu aqui iria explorar é, sobretudo, esta capacidade de algumas organizações criarem contextos onde esta orientação ou inclinação para encontrar soluções para problemas é mais normal, ou seja, as pessoas espontaneamente já o fazem. Definido esse conceito de criatividade, digo também o que é liderança. Portanto, para mim a liderança também não tem a ver com nenhum dom carismático que algumas pessoas tenham e a maioria não tenha. Liderar é sobretudo guiar pessoas no sentido de um objetivo comum. Ou seja, entendo que a liderança é um processo, acontece ao longo do tempo, é um processo de influência na medida em que traz uma dimensão de novidade, portanto lidera-se quando se introduz mudança no sistema, e esta mudança sobretudo acontece no relacionamento entre pessoas, ou seja, eu decido seguir ou introduzir mudança no sistema na minha interação com as outras pessoas. E, portanto, aquilo que eu aqui vou assumir é que a liderança criativa é aquela que cria condições para que as pessoas, de uma forma espontânea, sejam capazes de procurar ou de buscar soluções para os problemas com que se confrontam no dia a dia. E, portanto, neste sentido, a criatividade, mais do que o trabalho de um determinado departamento, de um determinado grupo de especialistas, é, no fundo, algo que pode acontecer e que deve acontecer em qualquer área da organização. E, portanto, se isto for verdade, então o que é que nós podemos fazer para estimular a criatividade e para deixar surgir nos contextos organizacionais? Eu iria aqui falar de 7 pistas para a ação, ou de 7 possibilidades paradoxais, e aquilo que me parece é que talvez esta capacidade de juntar estas contradições seja, no fundo, aquilo que distingue as organizações e as pessoas mais criativas. Já que falei de paradoxos, talvez também convenha dizer o que é que se entende por paradoxos. Às vezes, quando pensamos em paradoxos, pensamos em expressões de algo que é absurdo. Portanto, um paradoxo é algo que não faz sentido, que gera confusão, que é absurdo. Pode ser, mas não tem que o ser. Isto é, da maneira que eu aqui vou entender um paradoxo não é mais do que a existência de uma oposição entre elementos que são interdependentes e que persistem no tempo. Ou seja, nesta maneira de ver, os paradoxos são, se quiserem, contradições com que as organizações têm de viver e não sinais de disfunção que têm de ser resolvidos ou solucionados para a organização poder prosperar. E aquilo que me parece é que as organizações são mais criativas quando aceitam viver com estas contradições mais do que tentar resolvê-las. Eu dou só um exemplo. As organizações precisam de sistemas rigorosos, de rotinas, de procedimentos? Precisam. Mas também precisam do outro lado. Precisam de novidade, de criatividade e da capacidade, em alguns casos, de ir para lá desse procedimento. Eu suspeito que as melhores organizações são aquelas que conseguem usar os procedimentos e a standardização não para as fixar de uma forma demasiado rígida, mas para as usar como alavancas de mudança e de melhoria na organização. Se quiserem outro exemplo de uma tensão com que as organizações vivem, podemos falar do caso da tensão entre, por exemplo, estabilidade e mudança. O que é mais importante para a organização? Estabilidade ou mudança? Eu acho que as duas. Portanto, nenhuma delas só por si é suficiente. E também no caso da criatividade, me parece que as melhores organizações são aquelas que conseguem tirar partido destas contradições para, a partir delas, estimular ou convidar as pessoas a encontrar soluções para os seus problemas. O que eu vou fazer nos próximos minutos é usar o pensamento de um autor chamado Gary Pisano, algo que vou complementar com o trabalho que eu próprio tenho feito com alguns colegas, nomeadamente o meu colega Arménio Rego, da Universidade Católica no Porto, que temos trabalhado esta questão dos paradoxos da liderança. E, portanto, eu vou apresentar 7 paradoxos e porque é que cada um deles eventualmente nos pode ajudar a descodificar
os segredos da liderança, sendo que o primeiro paradoxo é que eu julgo que é mais provável que alguém, enquanto líder, estimule a criatividade na sua equipe e organização se simultaneamente for capaz de pensar abstrato e concreto. O que é que eu quero dizer com isto? No fundo, se calhar a primeira condição para alguém ser capaz de criar equipas genuinamente orientadas para a criatividade passa por ter uma visão clara de uma ideia que em si mesma é muito abstrata. Chamemos-lhe, se quiserem, o propósito. O que é que nós andamos aqui a fazer? Qual é o nosso objetivo último? Nas organizações tecnológicas isto é muitas vezes conhecido como uma estrela polar, ou seja, qual é o objetivo último que nos guia? Onde é que nós queremos chegar? Obviamente, como todos percebemos, esta é uma ideia muito abstrata, no fundo deve ser suficientemente abstrata para poder ser agarrada por pessoas diferentes e equipas diferentes de formas diferentes, mas aquilo que é interessante é que se além de vermos o propósito como algo de muito abstrato, se o entendermos como algo que tem a ver com aquilo que eu faço na minha equipa, no meu dia-a-dia, então a questão que se coloca é como é que eu transformo esse propósito numa coisa concreta na minha atividade. E o que é interessante em relação ao propósito, entendido desta forma aberta, é que ele me ajuda a compreender qual é o objetivo último da minha atividade e, eventualmente, por eu saber qual é o objetivo último da minha atividade, eu posso descobrir maneiras não testadas e capazes de responder a problemas novos de uma forma diferente, porque eu sei o que é que faço e para que é que faço. Já agora, eu creio que eu vou tentar, no final, deixar um bocadinho de tempo para poder responder a questões que tenham, nomeadamente se for demasiado abstrato, e, portanto, eu tinha combinado já aqui com o André que teremos tempo para isso, mas deixem-me só tentar ilustrar. A Disney, por exemplo, ou tinha pelo menos como propósito algo como to make people happy, ou seja, nós fazemos pessoas felizes. Se eu souber que a missão da organização é esta, ou seja, se o seu propósito em abstrato for este, a questão é o que é que eu posso fazer para ajudar a criar a felicidade para as pessoas. Deixem-me só dar um exemplo. Uma das expressões que leva à tradução deste propósito numa realidade concreta acontece quando, por exemplo, algum dos membros do elenco da Disney, como eles dizem nos seus parques temáticos, vê uma criança deixar cair um gelado. Ora bem, como todos imaginam, deixar cair um gelado é um evento muito gerador de grande infelicidade para uma criança e, portanto, o meu propósito, se vir esse evento acontecer, é substituir esse gelado e dar à criança um gelado novo. E dessa maneira, eu acabo por ter uma solução ajustada àquele problema dentro do âmbito concreto da missão da minha organização. Ou seja, eu julgo que a primeira condição para estimular a criatividade a nível local passa por aqui, por pensar abstrato e concreto, ou seja, para ligar o grande propósito da organização àquilo que eu faço. Uma forma que eventualmente podemos usar para tentar compreender o propósito é basicamente perguntar porquê. Porque é que cada um de nós faz aquilo que faz. Se eu souber responder esta pergunta, eventualmente encontrarei formas de executar o meu trabalho de um modo mais criativo. E, portanto, a primeira ideia que aqui deixo é essa, que é a liderança é mais suscitadora de criatividade quando conseguimos combinar estas duas dimensões que à partida são contraditórias, o abstrato e o concreto. Uma segunda prática que eu julgo que é geradora de criatividade e, portanto, que pode ser praticada por líderes criativos, tem a ver com uma segunda ideia que também parece cheia de contradições das boas. Nomeadamente, que é importante para quem lidera tolerar falhas, mas não tolerar incompetência. Nós somos todos educados e treinados para não ter nenhum gosto por falhar, por errar, etc. E compreende-se porquê. Portanto, cometer um erro não é algo que normalmente nos orgulha, é muitas vezes visto como sinal de um trabalho mais feito, até de descuido, etc. O ponto é que algumas falhas não são o resultado de incompetência, nem de descuido, nem de desleixo, nem nada disso. São expressões de que eu tentei resolver um problema e por alguma razão a minha solução não funcionou. Não foi suficiente, não tínhamos conhecimento, etc. E, portanto, aquilo que vai sendo cada vez mais evidente na literatura é que as organizações que pretendem estimular a criatividade das suas pessoas sabem separar estes dois tipos de falhas. As falhas que resultam de
incompetência e aquelas que resultam da natureza do próprio processo. As organizações são suficientemente complexas para poderem antecipar todo o tipo de erros e de ocorrências e, portanto, isso não é simplesmente possível e por isso é que é importante não confundir diferentes tipos de falhas. Alguma tolerância com estas falhas pode, mais do que revelar sinais de incompetência pessoal, revelar limites ao conhecimento da organização e, portanto, cuja exploração pode ajudar-nos a encontrar novas maneiras de lidar com este tipo de problemas. Eu mais à frente vou voltar a este tema, mas ainda antes disso apresentaria a minha terceira nota sobre a maneira como lidar com a criatividade implica articular paradoxos, nomeadamente a ideia de que é importante experimentar, mas é importante fazê-lo disciplinadamente. Nós temos por vezes a ideia, julgo eu, em muitos casos, a ideia de que a experimentação é um exercício um bocadinho arriscado em contexto organizacional porque é uma espécie de exercício sem rede. Por vezes também se entende que experimentar coisas novas é feita fora dos procedimentos, das rotinas, etc. E, portanto, nesse sentido, eu julgo que a criatividade, na tal perspectiva que eu aqui estou a trazer, a ideia da pequena criatividade que ajuda a resolver pequenos problemas, é possível que ela floresça precisamente no âmbito de rotinas e de sistemas altamente disciplinados. As duas práticas não são incompatíveis. Aqueles que me conhecem já sabem que eu tenho assim uma espécie de obsessão há muitos anos com a Toyota, porque acho que a Toyota é eventualmente um dos melhores exemplos desta capacidade de articular contradições e paradoxos. A Toyota é uma empresa que é simultaneamente altamente rutinizada, isto é, tem procedimentos muito formalizados, muito bem estabelecidos, muito testados ao longo do tempo e, portanto, no fundo é uma empresa altamente disciplinada do ponto de vista da execução, mas foi capaz de combinar essa prática de disciplina e de rigor com o convite aos seus trabalhadores para que experimentem e procurem novas soluções para os problemas com que se vão confrontando. E, portanto, nesse sentido, quanto mais a organização for capaz de ter sistemas disciplinados, mas quanto mais for capaz de perceber que essa disciplina pode ser reforçada pela existência desta ideia de que é possível experimentar em cima dos procedimentos, provavelmente estaremos aqui a fazer a quadratura do círculo que nos permite, em vez de escolher disciplina ou experimentação, ficar com as duas. Na verdade, o mesmo acontece com todas as burocracias, que veem as regras não como formas coercivas de obrigar alguém a fazer uma coisa, mas sobretudo como regras que devemos seguir até descobrir maneiras melhores de fazer as coisas. E, portanto, nesse sentido, a própria burocracia, que tantas vezes é entendida como uma palavra que significa que qualquer coisa funciona mal, não tem que ser um obstáculo à criatividade, antes pelo contrário, em alguns casos as organizações são criativas, não apesar da burocracia que têm, mas por causa da burocracia que têm. Tipicamente, o que as caracteriza é o facto de serem burocracias com regras que não são coercivas, mas que são capacitadoras, no sentido em que a regra existe, deve ser seguida, mas pode ser revista se encontrarmos maneiras melhores de fazer o trabalho. E, portanto, este seria o meu terceiro paradoxo, ou seja, até agora, pensar abstrato e pensar concreto, tolerar falhas, mas não tolerar incompetência, experimentar, mas com disciplina. E isto leva-me à minha quarta tensão ou contradição. A ideia de que as organizações estimulam mais a criatividade e os líderes estimulam mais a criatividade quando promovem a colaboração, mas com responsabilidade individual. Ou seja, a ideia de colaboração é indiscutida, portanto, todos nós percebemos que aprendemos mais quando trabalhamos com os outros. Todos percebemos que quando pomos a cabeça a trabalhar juntamente com a ajuda de outras pessoas, somos capazes de expandir a maneira como olhamos o problema, mas é importante não perder de vista que esta visão colaborativa da organização não tem de ir contra a noção de responsabilidade individual. E, portanto, aqui a ideia é como é que conseguimos casar ou combinar estas duas formas de estar. Ou seja, os problemas devem ser resolvidos de uma forma colaborativa, mas a responsabilidade individual não deve ser diluída nesta lógica colaborativa. Eu julgo que temos em Portugal um caso de uma organização
que entendeu bem a tensão entre estas duas vertentes e que inclusive criou uma regra para a gerir. É outra empresa de que eu falo bastante, e esta felizmente é portuguesa, também é bom usar casos do nosso país. OutSystems, uma empresa tecnológica, tem uma regra que diz que os problemas se devem resolver quando são pequenos. O que significa, na verdade, se eu estou a ler bem a regra, de que se eu descobrir um problema, o problema é meu, até eu encontrar outra pessoa que o assuma porque o pode resolver melhor do que eu. Na verdade, eu julgo que este tipo de lógicas promovem simultaneamente estas duas maneiras de estar. Eu sou responsável até alguém passar a ser responsável, e a lógica de que se eu não for a melhor pessoa para resolver o problema, devo encontrar quem esteja em melhores condições, não me inibe de continuar a ser dono do problema até alguém poder fazê-lo melhor do que eu. Porque não há nada pior do ponto de vista do trabalho em grupo e da colaboração nas organizações do que esta ideia de que, porque todos trabalhamos sobre um determinado problema, então o problema não tem dono e não é de ninguém. Portanto, julgo que a criatividade também depende disto. Portanto, pensamos mais criativamente com os outros, mas o facto de pensarmos mais criativamente com os outros não deve fazer dos problemas que geram soluções criativas áreas onde não há responsabilidades individuais. O meu quinto e antepenúltimo paradoxo é o que diz que as pessoas e as equipas e as organizações mais criativas são psicologicamente seguras, mas também são frontais. O que é que eu quero dizer com isto? Que tem sido feita investigação nos últimos anos que aponta sistematicamente no mesmo sentido, de mostrar que a criatividade, entendida como a tal capacidade de resolver problemas, capacidade de encontrar soluções novas para resolver problemas com que nos confrontamos, é maior quando as pessoas sentem que trabalham em equipas psicologicamente seguras. A noção de segurança psicológica tem a ver, sobretudo, com a ideia de que se eu cometer um erro, e voltando atrás ao meu segundo ponto, se eu falhar, a minha equipa, em vez de procurar o responsável pela falha, vai tentar compreender as origens dessa falha. Isto é, em vez de procurar o culpado, vamos tentar encontrar a razão pela qual o problema surgiu. Esta orientação para a segurança psicológica acaba, como imaginam, por aumentar as possibilidades criativas, porque em vez de inibir as pessoas de encontrar soluções para problemas, na verdade nos dá à vontade ou respaldo, se quiserem, para encontrar soluções para os problemas. Porque eu tenho uma expectativa, que é, se a solução que eu encontrei falhar, o grupo vai me ajudar a tentar arranjar uma nova solução, em vez de me penalizar por ter sido eu a trazer a solução. Aquilo que a investigação tem mostrado é que equipas psicologicamente seguras são equipas que, voltando ao ponto anterior, experimentam mais, estão mais disponíveis para fazer coisas diferentes, estão mais disponíveis para arriscar. E há uma coisa que nós sabemos, num ambiente organizacional ou num contexto de um grupo, onde a probabilidade de arriscar e falhar é vista como negativa, a melhor solução é nem sequer tentar. E se eu não tentar, seguramente não vou procurar soluções criativas para coisa nenhuma. Portanto, continuo a fazer aquilo que já fazia antes. A segurança psicológica, no entanto, não é uma desculpa para, no fundo, para baixar os braços ou para achar que vale tudo. E, tal como vimos antes, as boas lideranças não são necessariamente aquelas que ignoram os problemas, mas, pelo contrário, são aquelas que os assumem e os abraçam. Ou seja, a segurança psicológica não é ignorar os problemas ou funcionar numa lógica de estarmos todos à vontadinha. Podemos estar à vontade, mas não à vontadinha. Podemos aceitar o problema, mas não de uma forma complacente. Aceitamos o problema para tentar resolvê-lo, não para usar aquela ideia de que errar é humano e, portanto, todos erramos. É verdade, mas aprender também é humano. E, portanto, a questão é como é que a segurança psicológica pode reforçar esta ideia da frontalidade e como é que a frontalidade pode reforçar a própria segurança psicológica. No fundo, se quiserem, nas melhores equipas, portanto, aquelas que são psicologicamente seguras, mas que assumem a sua responsabilidade, existe um ambiente de honestidade brutal. Mas deixem-me já agora só clarificar que a ênfase deve ser colocada em honestidade e não em brutalidade. Portanto, ser brutalmente honesto não é ser bruto, é ser honesto, respeitando as pessoas, mas não escamoteando os problemas. Eu julgo que na nossa cultura portuguesa, se eu estou a ver bem, portanto, nós às vezes
às vezes cobrimos os problemas com uma capa de simpatia que não ajuda a resolvê-los e, portanto, ser respeitoso, frontal, não significa que não possamos abordar o problema de uma forma devida e que, se calhar, a melhor forma de respeito não seja precisamente assumir o problema em vez de o dourar. E, portanto, se repararem, portanto, estas últimas 3 ideias, experimentar com disciplina, colaborar, mas com responsabilidade individual, ter contextos psicologicamente seguros, mas dotados de grande frontalidade, no fundo, se quiserem, são diferentes, mas são parte da mesma unidade. Ou seja, nós atacamos os problemas de frente, respeitando as pessoas no processo. O meu 6º ponto é que, provavelmente, a criatividade floresce mais quando a equipa ou a organização é achatada do ponto de vista psicológico, mas tem uma liderança forte. Isto é um bocadinho, mais uma vez, é um bocado contraditório, porque se eu achatar muito uma equipa significa que reduzia a hierarquia, mas eu julgo que os pontos são compatíveis, ou seja, muitas organizações, aquilo que estão a fazer, à medida que adotam lógicas diferentes, eu julgo que aqui, tal como víamos antes aqui, a pandemia pode nos ajudar a praticar esta arte de gerir de formas diferentes. A ideia é que, se numa organização aceitarmos que o papel do líder não é ser o responsável por todas as soluções para os problemas, então estamos a achatar a organização no sentido em que todos temos responsabilidades de encontrar soluções para problemas e, portanto, num certo sentido, todos somos responsáveis por liderar a nossa equipa. Isso não diminui o papel das lideranças, antes pelo contrário, muda-o sem o diminuir. E, portanto, o papel dos líderes neste tipo de contexto, eu julgo que é o de, definir o tal propósito que eu há bocado referi, ou se quiserem a estrela polar, portanto, o que é que nós queremos, para onde é que queremos ir, clarificar as regras, portanto, o que é que isto significa do ponto de vista de funcionamento e ajudar a manter a cultura da equipa, nomeadamente naqueles pontos que eu referi antes, ou seja, atacar os problemas frontalmente, criar ambientes de ajuda mútua, etc. É um papel muito, muito importante. É um papel muito diferente daquilo que acontecia muitas vezes no passado e não me parece que seja um papel menos exigente do que o papel das lideranças tradicionais. Pelo contrário, até me parece que é um papel mais complexo na medida em que exige um conjunto de competências que, numa organização estritamente burocrática, talvez fossem menos relevantes. E o meu 7º e último ponto, eu julgo que talvez seja um ponto menor em comparação com os outros, mas que me parece importante, que é para estimular a criatividade, precisamos de ambientes de trabalho que sejam simultaneamente sérios e bem-humorados. O que é que eu quero dizer com isto? Obviamente o trabalho é sério e é para ser levado a sério, mas se uma equipa pretende ser criativa, há um ponto sobre o qual podemos estar seguros, que é, às vezes, as coisas vão correr mal, às vezes vai mesmo haver alguns disparates, imagino eu, e, portanto, perante o disparate bem intencionado ou perante o disparate competente, se quiserem chamar-lhe assim, o que é que nós fazemos? Eu julgo que, seguindo alguma investigação feita neste contexto, alguma dose de bom humor pode ajudar a criar maior apetência por usar a criatividade e por aceitar que as falhas também fazem parte do processo. Nesse sentido, não se trata, como eu dizia, de levar o trabalho com uma certa displicência, não é esse o ponto, mas eu diria que provavelmente uma boa parte daquilo que é a apetência das pessoas por procurar soluções novas, procurar soluções diferentes, expor-se elas próprias ao erro, passa pela capacidade no fundo, de brincarmos ou de ironizarmos sobre nós próprios, nomeadamente quando as coisas correm mal. Isso, no fundo, gera a tal rede de segurança psicológica de que eu falava há pouco. Por outro lado, também mostra algo que me parece importante, que é falhar, fracassar e cair não são necessariamente sinais de erro ou de incompetência, são partes do processo. Já agora permitam-me a referência, outro dia li numa biografia do novo Presidente dos Estados Unidos, Presidente eleito Joe Biden, ele dizia que um dos grandes ensinamentos que o pai lhe deu foi que o importante não é o número de vezes que a pessoa cai, é o número de vezes que a pessoa se levanta, não é? Portanto, cair ou levantar-se faz parte do processo. E eu julgo que isto é mais fácil se nós, no fundo, o fizermos com alguma dose de tolerância em relação a nós próprios e aos erros que vamos cometendo.
E nesse sentido, recapitulando, eu diria que pensar abstrato e concreto, tolerar falhas, mas não tolerar incompetência, experimentar com disciplina, colaborar com responsabilidade individual, criar segurança psicológica com frontalidade, criar equipas e organizações achatadas, mas com liderança forte, e aceitar e estimular a seriedade, mas também o bom humor. Portanto, acho que são formas de levar as pessoas a ser criativas. Deixem-me só terminar, antes de me colocar à vossa disposição para as perguntas que possam ter, com esta nota. Eu diria que gerir estas contradições ou estes paradoxos é difícil porque normalmente quando há duas forças em tensão, seriedade ou bom humor, experimentação ou disciplina, nós normalmente propendemos para uma delas. E, portanto, há pessoas que propendem mais para um lado, há pessoas que gostam mais do outro. Eu diria que este é um exercício difícil, porque aqui não se trata de escolher a disciplina ou a experimentação, trata-se de tentar encontrar formas de casar aquilo que é muitas vezes visto quase como inconciliável. Nesse sentido, em vez de acreditarmos ou de aceitarmos que este é um processo que se pode inventar de um dia para o outro, eu diria que liderar criativamente pode, mesmo no caso da criatividade de si minúsculo, basicamente é uma jornada que nós podemos aprender, mas que provavelmente só vamos ser capazes de exercitar como gostaria muito tempo depois de começarmos. Mas, no fundo, eu acredito que na vida tudo o que é importante é assim, não é? E, portanto, aqui fica, André, a minha apresentação. Espero que possam ter ficado 2 notas ou 3 úteis para quem está aqui connosco esta tarde, e queria agradecer a vossa atenção antes de me colocar à vossa disposição para algumas questões que possam ter. Questões, comentários, críticas, o que for. Sim, Miguel. Miguel, muito obrigado. Foi uma apresentação muito interessante. Eu fui tirando aqui as minhas notas. Penso que sim, que são 7 paradoxos, ao mesmo tempo são 7 desafios que podem facilmente tornar 7 pecados mortais, não sei. E o grande desafio aqui é o equilíbrio, não é? É de facto este equilíbrio entre estes paradoxos todos. Eu vou, os colegas, quem nos está a ouvir, se quiserem colocar alguma pergunta utilizando o chat, podem só fazer lá a referência ao nome do orador e a pergunta que querem direcionar. Entretanto, eu tenho aqui 1 ou 2 perguntas para fazer ao Miguel. Entretanto, enquanto eu vou fazer, se quiserem fazer chegar essas vossas perguntas, agradecemos, porque o objetivo também é esse, ter essa interação convosco e aproveitarem que temos perante aqui oradores de referência e poderem também tirar o máximo partido. E a minha pergunta, Miguel, talvez a minha primeira pergunta é: falamos de facto aqui muito destes paradoxos em termos de liderança criativa e neste equilíbrio que é necessário. Do lado de um líder, no papel de líder, o que é que pode pesar mais? O lado racional ou o seu lado emocional? Ora bem, se nós virmos essa tensão, ela própria como paradoxal, eu diria mais uma vez, a questão é como é que usamos um dos lados para alimentar o outro. E eu aí não consigo encontrar melhor exemplo do que uma frase que li há uns anos, que é do Ferran Adrià, que é aquele chefe catalão muito famoso. Portanto, ele era considerado o melhor chefe do mundo, esteve à frente de um restaurante muito famoso, o El Bulli, durante muitos anos, e ele dizia uma coisa que eu acho que responde à questão que o André colocou, que é: para criar equipas criativas é mais importante o lado racional ou o lado emocional. Ele dizia que adorava trabalhar com pessoas apaixonadas, mas que esperava que elas tivessem uma paixão fria. E, portanto, aqui a questão é como é que eu uso a emoção e esse lado apaixonado, mas como é que ao mesmo tempo não me deixo tomar pela paixão. Porque senão vocês estão a ver o que é que acontece, não é? A pessoa demasiado apaixonada por aquilo que faz, muitas vezes comete erros que são mais ou menos óbvios para quem está a ver e que podiam ter sido evitados. E, portanto, admitindo que há um tema qualquer que me desperta uma tamanha paixão que eu não consigo ser racional em relação a ele, então eu diria que se calhar o ideal é deixar que os outros sejam e que me chamem a atenção para o meu excesso de paixão. Já agora, só para... Posso ilustrar isto com outro caso. Faleceu agora há um par de semanas um CEO histórico da Samsung, o Sr. Lee Kun-hee. Eu não sei se estou a dizer bem, imagino que não. E ele era um homem muito
apaixonado por automóveis. Portanto, era uma área que ele gostava muito. E a certa altura, porque ele tinha esta paixão, acabou por levar a ideia de que a Samsung devia tentar começar a fabricar automóveis, e como ele era um homem um bocadinho dominador, conseguiu facilmente convencer a sua administração e conseguiu facilmente, pelas razões que imaginam, que deviam entrar no mercado dos automóveis. E foi um grande desastre. A coisa correu mal, eles gastaram muito dinheiro no processo, e mais tarde ele perguntou como é que ninguém me fez perceber aquilo que era óbvio. Portanto, as pessoas não, obviamente ninguém se atreveu a contrariar uma pessoa tão poderosa e tão apaixonada, não é? E portanto eu diria, quando alguém é demasiado apaixonado por uma determinada ideia, se calhar o melhor é procurar um advogado do diabo que nos ajude a perceber um bocadinho melhor o lado negativo dessa ideia. Sob pena de seguirmos a nossa paixão para mais tarde chegarmos à conclusão que acabámos num beco sem saída, não é? E, portanto, eu diria que o ideal é que uma faceta, se possível, alimente a outra, não é? Claro. Estava aqui, enquanto não mexer aqui mais algumas perguntas, eu queria, e uma vez que estamos a viver este tempo com muita uma velocidade e a mudança está a acontecer, será importante agir, e na sua opinião, agir com ousadia, ou temos também que ter aqui alguma previsibilidade? Nós somos também assim tão ousados e temos aqui alguma precaução, digamos. Se nós quisermos usar outra vez esta ideia de como é que devemos articular contrários, eu diria que é necessária alguma ousadia. É necessária ousadia porque os tempos a requerem. Portanto, há soluções novas que têm de ser identificadas, até porque as soluções antigas muitas delas não são possíveis neste momento, não é? E, portanto, ser capaz de testar novas soluções acho que é importante, aceitando que nem tudo vai ser perfeito. Mas, por outro lado, também me parece que uma das funções mais importantes de quem lidera, particularmente num momento como este, é garantir alguma previsibilidade sobre aquilo que é previsível. Não vendendo banha da cobra, porque é evidente, todos sabemos que ninguém sabe como é que vai ser o futuro, mas, no fundo, naquilo que conseguimos imaginar, procurar dar alguma previsibilidade, algum conforto e alguma segurança às pessoas, nomeadamente em relação a esta nova maneira de trabalhar. Eu acho que entre as coisas mais interessantes que têm acontecido já no âmbito da pandemia e em relação a novas maneiras de teletrabalhar, há empresas que têm construído microsites internos para permitir às pessoas partilharem ideias. E, por exemplo, isso acho que é uma forma muito fácil de, no fundo, nos ajudar a ganhar algum controle sobre a situação e à própria organização juntar ideias para tentar facilitar a vida das pessoas. Ou seja, mais uma vez, não é quem está nos recursos humanos ou na administração que tem de encontrar soluções para os problemas das pessoas, porque muitas vezes eu nem sequer consigo, como é óbvio, conhecer o problema concreto desta ou daquela pessoa, mas no fundo usar este efeito de rede para tentar encontrar soluções para problemas, eu acho que pode ser uma forma interessante de nos ajudar a ultrapassar esta fase. Por outro lado, acho que é um momento muito bom para testar ideias que nós sempre quisemos pôr em prática, mas que nunca tinha sido oportuno. Eu se me permitem, dou o caso aqui da nossa própria escola. Nós há muito tempo que andámos a falar da ideia de começar a ensinar à distância, mas como imaginam, por uma razão ou por outra, o momento não é oportuno, não é? E, portanto, nós andámos a discutir isto há muito tempo e, de repente, de uma semana para a outra, estávamos todos a fazer isto que estamos aqui a fazer. Foi perfeito? Não. E continua a não ser. Mas acho que é uma altura boa para rever algumas práticas e, sobretudo, e é aí que eu acho que está o tal lado da previsibilidade e alguma segurança, tentar perceber o que é que nós queremos manter mesmo depois da pandemia passar. Porque a pandemia passar, como as outras também passaram, não é? Melhor ou pior, a questão é o que é que nós aprendemos nesta fase que queremos manter depois de tudo passar, de modo a que isto ao menos tenha servido para alguma coisa, porque senão aí é que não serviu mesmo para nada, só mesmo para nos irritar, não é? E preocupar. Exato. E eu estava agora aqui a ver algumas perguntas que estavam a chegar no chat e se calhar uma até já teve aqui, já foi falando um bocadinho, e é da Mónica Quinta, que quem já agradeço também a ter colocado esta questão, que é como é que nós conseguimos medir esta capacidade de liderança criativa numa organização? Como é que conseguimos medir? Ora bem,
medir, acho que eu diria que se calhar o indicador mais fiável desta liderança criativa seja mesmo a quantidade de ideias que surgem na equipa. Há organizações que o fazem, não é? Há organizações que têm métricas e, por exemplo, eu falei da Toyota há bocado. A Toyota tem mesmo objetivos, ou seja, as pessoas têm objetivos de encontrar soluções novas para problemas. Portanto, no fundo, a ideia aqui, julgo eu, é assumir que a busca de novas soluções não é algo que decorre apenas da sorte ou do acaso, mas é algo que no fundo, é uma consequência também de trabalho deliberado e consequente. Ou seja, em vez de esperar que surjam soluções se as pessoas estiverem inspiradas, a questão é como é que nós provocamos as pessoas para irem à procura dessas soluções, mesmo que elas não estejam inspiradas. E aí, eu se calhar agora até aproveitava a pergunta da Mónica para ir ao encontro das artes, a tal criatividade com C maiúsculo. Uma das coisas que eu acho que é interessante é, nós às vezes temos a ideia dos artistas, sei lá, os compositores, os cantores, temos a ideia que escrevem uma canção quando num momento de inspiração. Portanto, a pessoa está a fazer qualquer coisa, tem uma epifania e escreve qualquer coisa. Às vezes é assim, sabe-se, não é? Mas a verdade é que a maior parte das vezes não é. E há um músico que eu sou grande admirador, que é o Nick Cave, não sei se alguém aí conhece. E o Nick Cave diz isso, ele diz, o meu trabalho de manhã é sento-me a escrever canções e escrevo, não é? Não estou à espera da musa, porque a musa não aparece a maior parte dos dias, não é? E portanto a questão é um bocadinho essa, é como é que levamos as pessoas a treinar a sua criatividade neste sentido, que é estar atento a problemas e tentar encontrar formas de os resolver. A Toyota aí, mais uma vez, acho que é um caso interessante. Ok. E avançar aqui para mais uma pergunta, não vou conseguir se calhar ir a todas, mas depois as outras iremos ter a oportunidade se calhar de dar uma resposta posteriormente e iremos depois pedir aos nossos oradores esse cuidado de podermos dar uma resposta depois. Mas estava aqui a ver uma da Raquel Samartã. Como criar condições para a criatividade numa equipa onde existem pessoas com pavor a falhar e outras entusiasmadas com a experimentação. Sim. É uma boa pergunta. Exclusiva. Sim, acho que é uma boa pergunta porque, enfim, eu não disse isso, parece quase que as pessoas às tantas são todas iguais, não é? Somos todos criativos, mas a verdade é que, até por experiências pessoais e eu diria quase por disposição, há pessoas que têm mais aversão à falha e outras aceitam-na melhor. Eu acho que a questão que a Raquel está a colocar, no limite, pode ser respondida através de duas ideias, ou se quiserem, de um conceito que depois bifurca, que foi trazido por uma psicóloga chamada Carol Dweck. O que a Carol Dweck diz é que nós temos duas atitudes perante as coisas, perante a vida, o talento, etc. As coisas são fixas e, portanto, a criatividade é fixa, digamos assim. Cada um nasceu com a criatividade com que nasceu. E outra diz que a criatividade pode crescer e, portanto, nós podemos treinar a criatividade. Aquilo que acontece quando as pessoas são treinadas durante muito tempo para aceitar que as coisas são fixas é que, se eu tentei e fui criticado ou castigado por tentar, eu aprendi que o melhor é não tentar. E, portanto, serei, à partida, eu próprio, muito renitente em relação à resposta ao desafio, mesmo que o desafio seja genuíno por parte da minha chefia. Há outras pessoas que aceitam que, até pela sua experiência passada, pelo seu percurso pessoal, que falhar faz parte da vida e, portanto, isso para mim não é um drama. E, portanto, eu diria que a primeira questão é perceber qual é a diferença entre uns e outros, aceitar essa diferença e, eventualmente, se isso for importante para nós, no fundo, perceber o que é que posso fazer para que as pessoas que se sentem menos à vontade possam, pouco a pouco, ganhar confiança em tentar. Uma alternativa é aceitar que há pessoas que têm maior inclinação para trabalho criativo do que outras e, no fundo, tirar a partir das duas. O trabalho criativo ser mais distribuído para as pessoas que têm essa inclinação e o outro ser feito pelas outras, mas, obviamente, isso depende muito da natureza do trabalho. Aqui há uns anos, um autor chamado Michael Keaton dividiu o mundo entre inovadores e adaptadores. E, se calhar, em alguns casos, não é necessário transformar os adaptadores em inovadores e vice-versa. No fundo, é tirar um bocadinho de partido
tirar um bocadinho partido das forças de cada um. Por outro lado, se for possível levar as pessoas a aceitar que um erro não é o fim do mundo, acho que isso no limite é bom para todos, não é? Ok, muito bem. Miguel, eu tenho pena, não vou poder colocar aqui mais questões porque até tínhamos, mas se calhar depois vou-lhe pedir e vou reencaminhar essas questões até para podermos dar uma resposta a estas pessoas que nos colocaram, mas de facto o tempo já não nos permite, não queremos prolongar muito, senão estamos a derrapar no tempo. Eu quero e resta-me desejar e agradecer em primeiro lugar a sua participação, acho que foi uma intervenção excelente. Finalmente tivemos a presença de Miguel num evento da ABSEIR, algo que já andávamos há alguns tempos a planear, mas as agendas não nos ajudavam. Se calhar foi preciso esta pandemia para conseguirmos estar aqui, mas espero poder estar com o Miguel em outros momentos, agradecer a sua presença e desejar tudo bom, corra tudo bem e mantenha-se seguro e muito obrigado pela sua participação. Está bem, Miguel? Obrigado, foi um prazer. Obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Miguel.